Pode? Bom, a gente continuando então sobre a coisa julgada. A gente falou dos limites objetivos da coisa julgada. Eu queria falar agora do regime de produção de coisa julgada. Ou seja, antes a gente falou de quem é afetado pela coisa julgada. Agora a gente vai falar sobre o que afeta as pessoas do ponto de vista da coisa julgada, do ponto de vista do que é decidido. Tá? Então, o regime normal, na gigantesca maioria dos casos de produção da coisa julgada, é chamado de pró e contra. Coisa julgada afeta as partes, quer ela seja favorável a elas, quer ela seja contrária a elas. Essa é a regra geral. Por quê? Se a coisa julgada só me afeta quando ela me beneficia, toda a segurança jurídica vai para o espaço. Né? A coisa julgada afeta se beneficia ou se prejudica as partes que estão no litígio. Então essa é a regra geral. A regra geral é que ela é pró e contra. Tá? Mas tem uma regra para as demandas coletivas, vocês já ouviram isso? Que a coisa julgada nas demandas coletivas ela é erga omnes e ela é secundum eventum litis. Já viram isso? Secundum eventum litis, ou seja, depende do resultado do processo, depende do que é julgado. Tá? Isso é que a maioria das pessoas fala, que a coisa julgada nos processos coletivos ela é secundum eventum litis. Por quê? Se a demanda coletiva é julgada procedente, a coisa julgada beneficia aquelas outras pessoas que estão sendo afetadas. Né? Então, por exemplo, o Ministério Público entra com uma demanda para discutir um direito ali, uma cobrança de uma tarifa bancária qualquer, julgado que é ilegal a cobrança dessa tarifa, a coisa julgada, como ela é benéfica ao consumidor, ela afeta os consumidores. Se ela for julgada improcedente, por outro lado, ela não afetaria o consumidor, que poderia discutir de novo aquela mesma tese, agora numa ação própria. Isso é chamado de coisa julgada secundum eventum litis. A maioria da doutrina vai falar que é isso que acontece. Eu vou dizer para vocês que não é exatamente isso que acontece, que isso tem um erro. Tá? A coisa julgada, mesmo nas demandas coletivas, ela continua sendo pró e contra. Por quê? Se você pensar numa coisa julgada que não seja pró e contra, que só exista se ela for favorável a mim, eu estou criando, primeiro, uma desigualdade muito grande, segundo, uma insegurança jurídica muito grande. Então a coisa julgada, mesmo nas demandas coletivas, ela é pró e contra. Qual que é a diferença? Ela vai ser favorável aos consumidores, ou seja, ela vai ser secundum eventum litis para os efeitos nas demandas individuais. Por quê? Eu entro com uma ação coletiva, vamos imaginar que é o seguinte, o Ministério Público entra com uma ação coletiva, discutindo uma cobrança de uma determinada tarifa bancária. Essa demanda é julgada improcedente. O Ministério Público pode de novo entrar com a mesma demanda coletiva? Não. Não pode. Por quê? Coisa julgada. Material. Então ela é pró e contra. Dentro do ponto de vista das demandas coletivas, aquela mesma demanda coletiva não pode ser novamente proposta. Não pode. Já está julgada, já foi julgada improcedente. O que pode acontecer é que, do ponto de vista individual, ela pode ser reproposta. Por quê? A coisa julgada só tem efeito entre partes. Ela será também erga omnes quando procedente. Se improcedente, ela não será erga omnes. O efeito erga omnes não acontece. Mas ela é sempre pró e contra. Beleza? Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter. Não existe coisa julgada secundum eventum litis no direito brasileiro. Existe a possibilidade de os efeitos serem erga omnes dependendo do resultado. Tá? Mas ela sempre vai ser pró e contra. Porque do ponto de vista das demandas coletivas, ela não pode ser rediscutida. Fechou? Beleza? Vai ter gente que vai falar que na verdade ela não é secundum eventum litis, ela é secundum eventum probationis. Escreve probationis. Ou seja, ela depende da prova. Isso também dentro das demandas coletivas. Tá?
quando ela é improcedente, uma demanda coletiva, ela é improcedente por falta de prova, olha, autor, você não provou o que você está alegando. Então, aí sim eu posso repropor, porque a prova não foi suficiente. Agora, se a prova é suficiente, toda a prova é produzida. Vamos imaginar que todos os meios de prova são produzidos naquele processo. E ainda assim é improcedente, não por falta de prova, mas porque é improcedente mesmo. Então, a coisa julgada, ela continua valendo. Então, o mais correto no Brasil é dizer que ela é secundum eventum probationis, dentro do ponto de vista coletivo, e os efeitos podem ou não ser erga omnes, dependendo do resultado da sentença. Gente, isso é bem minúcia, ficou claro? Todo mundo entendeu? Então tá bom. Esses são os regimes de produção da coisa julgada no Brasil. A regra pró e contra, com essas exceções nas demandas coletivas. Basicamente nas demandas coletivas. Tá? Falando num tema bem importante, que até já foi perguntado aqui no intervalo, que é a relativização da coisa julgada. Relativização da coisa julgada é uma doutrina relativamente nova, ela tem uns 20 anos hoje. A coisa julgada, ela pode ser discutida por algumas formas previstas em lei. Entre elas, a ação rescisória. A ação rescisória está prevista em lei desde sempre, tem aquele prazo de 2 anos, exige alguns requisitos específicos e tem hipóteses de cabimento taxativas, né? São só aquelas hipóteses que a lei prevê, em que cabe a ação rescisória. É uma forma de impugnar a coisa julgada. Tá? Só existe ação rescisória se existe coisa julgada. Se não tem coisa julgada, não dá nem para pensar em rescisória. Tá? E existe um outro instituto de impugnação da coisa julgada que é conhecido como querela nullitatis. Esse nome não está no código, é o nome da doutrina, mas tem previsões legais da querela também como forma de impugnação da coisa julgada. O problema é que as hipóteses legais de ação rescisória e de querela nullitatis não são 100% abrangidas. Nem toda coisa julgada pode ser questionada pela rescisória ou pela querela. Isso é ótimo. Por quê? Se toda coisa julgada pudesse ser questionada, a insegurança jurídica seria enorme e o propósito da coisa julgada não existiria. Tá? O problema é que o legislador, segundo alguns, deixou de lado algumas hipóteses em que seria necessário sim questionar a coisa julgada. Por isso, a doutrina criou a tese da relativização da coisa julgada. Ou seja, são hipóteses que não estão previstas em lei de questionamento da coisa julgada. Hipóteses não previstas em lei de questionamento da coisa julgada. Isso foi, sim, acolhido pela jurisprudência. Existem julgados em que eles aplicam a tese da relativização da coisa julgada. Tá? Como é uma teoria doutrinária, vocês não vão achar requisito legal, vocês não vão achar previsão legal em momento nenhum. Vocês vão achar alguns julgados que aplicaram essa teoria, que eu vou expor para vocês. Essa teoria foi inclusive referendada pelo Supremo Tribunal Federal. Nas hipóteses de coisa julgada manifestamente inconstitucional. Coisa julgada manifestamente inconstitucional. Ou seja, aquela sentença que fez coisa julgada material é inconstitucional. Não porque ela se enquadra nas hipóteses da rescisória, nem porque ela se enquadra nas hipóteses da querela, mas sim porque ela viola a Constituição. E qual que é o maior exemplo de relativização da coisa julgada? É em ação de desapropriação. Aqui no estado de São Paulo, mais especificamente no litoral norte, no início dos anos 90, foram desapropriados alguns imóveis para construções diversas. Construções de estradas, construções de obras públicas.
Esses imóveis, que eram imóveis na Serra, 100% tomados de Mata Atlântica, sem nenhuma grande possibilidade de construir muita coisa ali, eram imóveis então de baixo valor de mercado. Se não fosse o Estado, dificilmente um particular compraria algum desses imóveis, porque seria muito, muito difícil construir qualquer coisa ali. Essas ações de desapropriação, as pessoas têm direito à indenização, como vocês bem sabem. As sentenças que fixaram essas indenizações fixaram em valores estratosféricos. Então, um imóvel que normalmente seria avaliado em R$1.000 foi desapropriado por 100 milhões de reais. Mais ou menos isso. Isso aconteceu algumas vezes, não foi uma única decisão. Claro, né, a gente desconfia de um conluio, de uma corrupção ali, mas fato é que o Estado pagou esse valor para as pessoas. Depois de trocada a administração, visto o que aconteceu, fala, isso não dá. É um absurdo. Eu preciso rever essa coisa julgada. Só que, tecnicamente, esse não é um caso de rescisória. Nenhuma das hipóteses de rescisória é essa, nem de querela. Como, então? Criou-se essa tese de relativização da coisa julgada. Quem foi o primeiro doutrinador a tratar disso foi o Cândido Rangel Dinamarco. Ele escreveu o primeiro artigo sobre a relativização da coisa julgada para hipóteses como essa. Ele, inclusive, deu os pareceres para o Estado conseguir a procedência dessas ações. Essas ações foram julgadas sim procedentes. Os valores foram reduzidos para valores condizentes com a realidade. Tá? Entendeu-se que seria uma lesão tão grande ao erário e por isso seria inconstitucional. Feriria a garantia da igualdade, feriria a garantia da segurança jurídica, feriria a garantia de, enfim, todos os nossos direitos públicos, já que o dinheiro é do erário. Tá? O problema, como toda tese que vira tese da moda, ela acabou sendo um pouco disseminada demais. E as pessoas queriam relativizar a coisa julgada com base em violação reflexa da Constituição. Eu até, sinceramente, não consigo, mesmo nesse exemplo que eu dei para vocês, que é o exemplo da jurisprudência, vislumbrar uma violação direta da Constituição. Não vejo violação direta. Reflexa, com certeza, mas direta? Qual norma constitucional foi diretamente violada e você fixar um valor de desapropriação tão acima? Eu não sei. Mas o STF entendeu que sim. E foi violada a Constituição. Nos artigos da moralidade administrativa, nos artigos da igualdade, esses princípios gerais. Tá? E no artigo que fala da indenização justa, né, e proporcional, fala que não seria uma indenização justa, seria uma indenização injusta. Eu tenho minhas dúvidas e parte da doutrina tem dúvidas também. O problema é que isso acabou sendo um pouco... virou moda. Tanto que o próprio Dinamarco, depois de alguns anos dessa tese, depois do julgado, se retratou e se arrependeu expressamente de ter criado essa teoria. Porque ele diz que ela dá aso à insegurança jurídica muito grande. Tá? Isso caiu de moda nos últimos anos, isso não vem sendo discutido, tá? Mas é uma teoria bem interessante. Isso é tão conhecido que isso pode sim ser cobrado em prova de primeira fase, para vocês falarem sobre a teoria da relativização da coisa julgada. Tá? Essa é a teoria da relativização da coisa julgada, tá? Em casos de violação da Constituição Federal, fora das hipóteses taxativas de rescisória e de querela nulitatis. Beleza? Sobre coisa julgada, eu queria falar mais de dois instrumentos, que são desses dois instrumentos de combate à coisa julgada, de impugnação da coisa julgada, que são a ação rescisória e a querela nulitatis. Tá? A ação rescisória, ela está agora, se salvo engano, no artigo 966. 966 ou 996 do
CPC. Está lá para o final, ela foi colocada agora num ponto de vista topológico, ou seja, de ordem de artigos. Antes ela era colocada logo depois da coisa julgada, antes de execução, antes de recurso, antes de tudo. Agora ela está lá no final, junto com os recursos. Tá? Então agora está mais lógico dentro do código. São hipóteses taxativas, a ação rescisória eu não vou tratar a fundo, eu vou só pincelar em que a rescisória tem, como vocês sabem, um prazo de 2 anos, e ela impugna sim a coisa julgada material em hipóteses taxativas. Já foi discutido isso. Se a rescisória poderia ter interpretação extensiva, interpretação analógica das hipóteses legais de rescisória. A jurisprudência bateu o pé e decidiu: não, só cabe rescisória quando a lei diz que cabe rescisória. São várias as hipóteses da rescisória, são vários os requisitos da rescisória, que eu não vou tratar aqui a fundo, porque isso vai ser tema de uma próxima aula no futuro, mais para frente no curso. Tá? Mas é importante eu trazer para vocês essa forma de impugnação da coisa julgada. Tá? A rescisória, ela não é uma apelação, ela não é um recurso, ela é uma ação autônoma que impugna, com base em alguns requisitos específicos previstos em lei, a coisa julgada. Tá? Então a rescisória, ela ataca uma sentença nula. Verdade ou mentira? Mentira. A sentença é válida. Ela só pode ser atacada pela via da rescisória. Tá? Mas a sentença é válida. E o que é querela nullitatis? Querela nullitatis é um instituto também de impugnação da coisa julgada, mas aí sim ela vai atacar a coisa julgada porque ela é nula. Nula. Tem uma discussão grande se é porque ela é nula ou porque ela é inexistente. A maioria da doutrina vai entender porque ela é nula, mas parte da doutrina diz que ela ataca a coisa julgada inexistente. Inexistente do ponto de vista jurídico, tá, gente? É claro que no ponto de vista fático ela existe, mas do ponto de vista jurídico ela é inexistente. E onde que está essa previsão da querela nullitatis? Qual é o artigo de lei que veicula a querela nullitatis no nosso CPC? É o artigo 525, parágrafo 1º, inciso 1 do Código. Quem puder abrir o 525, queria que visse o que fala o caput do 525. Quem tiver aí com o CPC aberto, puder falar em que parte, o que é o 525 caput? Isso. O pagamento por 15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos sua impugnação. O 525 fala das hipóteses de impugnação com cumprimento de sentença. Ué, mas isso não é impugnação com cumprimento de sentença? Então que diabos é querela nullitatis? É uma das hipóteses de impugnação com cumprimento de sentença, que é a primeira hipótese, que fala quando o réu for condenado ao pagamento de uma quantia em dinheiro e ele não for regularmente citado. Então a querela nullitatis é uma forma de impugnação da coisa julgada quando o réu não é citado e perde. Ele não é citado e perde. Aí cabe querela nullitatis. Seja ela veiculada por meio da impugnação com cumprimento de sentença, seja ela veiculada por qualquer forma que seja. Petição simples, nova demanda, dou o nome de rescisória, dou o nome do que eu quiser, dou o nome que eu quiser. Querela nullitatis, ela ataca todas as sentenças que forem contrárias ao réu e esse réu não seja regularmente citado. Por quê? Um dos maiores direitos, se não o maior direito do réu no processo civil, é o direito de defesa.
Se ele não é citado, ele não tem nem o direito de defesa. E se ele perde sem ter o direito de defesa, essa sentença, por mais que ela tenha transitado em julgado e analise o mérito, ela obviamente não pode ser imposta contra ele. Isso é querela nulitatis, essa forma de impugnação dessa sentença específica. A sentença contrária ao réu que é proferida num processo em que ele não é regularmente citado. Isso é querela nulitatis. Como que eu posso arguir a querela? Por qualquer forma. A hipótese prevista em lei, por impugnação com cumprimento de sentença. Ah, mas eu perdi o prazo da impugnação. E aí, perdi essa tese? Não. Pode ser por petição de pré-executividade? Pode ser por petição de pré-executividade? Pode. Pode ser por petição simples? Pode. Pode ser por ação autônoma? Pode. Pode ser de qualquer jeito. Porque é uma nulidade tão grande, mas tão grande, que não importa a forma. Eu posso alegar de qualquer jeito. Tá? Tem gente que fala que ela é tão grande, mas tão grande, que ela deixa de ser uma nulidade. Ela é a inexistência do processo. O processo sequer existe. Sequer existe. Porque essa doutrina, essa corrente, entende que a citação é requisito de existência do processo. Eu discordo. Eu entendo que a citação não é requisito de existência, e sim de validade. Por quê? Se eu indefiro a petição inicial, o processo existiu? Existiu. Tem citação? Não. Então como que citação é requisito de existência? Entendeu? Por isso eu entendo que é uma nulidade gigantesca, a maior de todas, mas é uma nulidade. Tá? Isso é querela nulitatis. Tá? Querela nulitatis, então, se perguntarem para vocês onde ela está no 525, parágrafo 1º, inciso 1. Vai ter muita discussão sobre querela. Gente, é um tema que, como ele é pouco disciplinado, ele tem só esse artigo de lei, que é bem en passant, e nem usa o nome querela, isso dá muito pano para manga. Tem muita discussão. E a gente vai falar a forma, a maioria entende que é qualquer forma, tem gente que vai falar que não tem, a maioria fala que não tem prazo, tem gente que vai falar que tem prazo, tá? Tem gente que vai falar que é o prazo da rescisória de 2 anos. A maioria diz que pode passar 2, 3, 20, 40 anos. Não tem prazo. Qualquer momento eu posso alegar. Tá? A maioria vai dizer que não tem forma. A maioria vai dizer que não tem custas. A maioria vai dizer que não tem nenhum tipo de requisito específico para você alegar. Vai ter gente que vai discordar. Tá? Então, cuidado com a doutrina que o examinador de vocês vai cobrar. Tá? Isso é um tema muito polêmico na doutrina e na jurisprudência. Mas a maioria está passando essa posição que eu estou dizendo, que é nulidade sem prazo e sem forma específica. Tá? Isso é querela nulitatis. São as duas formas reconhecidas em lei para impugnar a coisa julgada: a rescisória e a querela nulitatis. Beleza? Gente, sobre esse ponto, esse extensíssimo ponto que foi de petição inicial à coisa julgada, acabamos. Vocês têm mais alguma dúvida? Então eu agradeço e a gente encerra o ponto por aqui. Obrigado.